Pessoal, então agora a gente vai fazer uma introdução à análise ascendente. Só para lembrar então, o que é a análise ascendente no aspecto comparativo com a análise descendente. A análise descendente ela tinha por objetivo fazer análise sintática a partir do símbolo inicial da gramática até a entrada. Se isso acontecia, ele reconhecia a entrada. A diferença na análise ascendente é aquela parte de baixo para cima, ou seja, ela parte da entrada e tenta fazer uma série de passos até chegar no símbolo inicial da gramática. Se todos esses passos foram realizados sem ambiguidade, quer dizer que a gente conseguiu reconhecer aquela entrada, certo? Então, para ilustrar um pouco esse funcionamento, para entrar um pouco mais em detalhes, a gente vai primeiro fazer uma ilustração de como que é o funcionamento da análise descendente, que eu acabei de falar. Então, a análise descendente, se vocês lembram bem, a gente parte do símbolo inicial da gramática, que nesse nosso exemplo aqui é o nosso S, e tenta chegar na nossa entrada. A entrada que a gente está usando nesse exemplo é CCBCA, que é uma entrada válida para essa gramática. Então, a gente vai partir do símbolo S, vai derivar S que leva para AB, que é a nossa única opção. O AB, que a gente vai fazer um processo de derivação mais à esquerda, porque isso é uma característica da análise descendente. A gente vai derivar o A para C, A que deriva para C. Depois a gente só tem um não terminal, que é o B, deriva ele para CBB, como foi feito aqui. E, por fim, deriva esse B aqui para CA. Então, com isso a gente consegue ter entrada numa análise descendente tradicional, como a gente já viu. Já na análise ascendente, a gente tem um processo contrário. A gente tem a entrada e a gente quer fazer uma série de passos para chegar no símbolo inicial da gramática, certo? Então, essa série de passos a gente chama de passos de redução, um processo de redução. Então, notem que aqui, ó, o que está acontecendo nessa nossa análise ascendente? A gente está reduzindo. Reduzir o que significa? Significa pegar o corpo, certo? E transformar ele na cabeça da produção. Esse é o processo de redução. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, esse C aqui, ó, ele foi reduzido para o A, porque a gente tem uma produção A que leva para C na nossa gramática, certo? Então, esse foi o primeiro passo, digamos assim, de redução que foi feito. O segundo passo de redução que foi feito, que é o passo dessa situação para essa situação, foi esse CA aqui sendo reduzido para aquele B. Isso porque a gente tem uma regra na nossa gramática, B que leva para CA. Então, B que leva para CA nos permite reduzir o CA para B. Foi o que foi feito aqui. O último passo aqui, o penúltimo passo aqui, foi redução desse CBB, que notem que ele é o corpo da produção aqui, para esse B. Certo? Então, essa redução aqui foi feita de B, que se transforma em CBB. E por fim, a gente reduz todo esse corpo aqui para S, porque essa é a nossa produção inicial aqui da gramática. Certo? Então, notem, uma característica desse processo de redução aqui é que se a gente olhar ao contrário, a partir daquele símbolo inicial, nessa direção, vocês vão perceber que, na realidade, isso são passos de derivação mais à direita. Lembrando que a descendente aqui em cima fazia passos de derivação mais à esquerda. Então, vamos olhar sobre aquele aspecto. Então, partindo de lá, S que deriva para AB. AB, qual que eu vou derivar? Eu estou fazendo um processo de derivação mais à direita. Então, eu vou derivar primeiro B. Então, notem que a derivação de B faz eu chegar em CBB. Aqui eu tenho, de novo, dois não terminais. Qual que deles eu escolho? É aquele mais à direita. Eu estou fazendo um processo de derivação mais à direita. Então, eu derivo B para CA. E aqui eu só tenho um não terminal, que é o A. Derivo A para CC, BCA. Então, com isso, para A para C, por ter, então, a entrada. Então, se a gente for analisar a característica disso, o que faz a análise ascendente, e aí que está na essência do negócio, é tentar fazer um processo de redução obedecendo os passos de derivação mais à direita ao contrário. Ele tenta reproduzir o processo de derivação mais à direita passo a passo, certo? Fazendo as reduções. Isso só é possível porque os algoritmos de análise ascendente, a gente vai ver 4 deles, a gente vai ver o LR0, o SLR1, o LR1 e o LALR1. Esses 4 algoritmos e todos os outros algoritmos ascendentes, eles têm essa característica comum, eles tentam detectar nessa forma sentencial aqui qual que é a redução, qual que é o token, o conjunto de tokens que eu tenho que reduzir para conseguir fazer o processo de derivação mais à direita um passo anterior, para obter o passo anterior. Então, eles têm diferentes formas de detectar isso. O LR0, o LR1, eles têm formas diferentes de detectar isso.
certo? E aí que dá o poder da análise ascendente em contraponto com a análise descendente. Ela é muito mais poderosa porque ela consegue, se ela não consegue decidir imediatamente, ela consegue, digamos assim, usar a pilha como conhecimento. Então a gente vai ver em próximos vídeos então, como ela explora essa característica. Certo? Todas essas decisões que a gente tomou aqui na análise ascendente, elas são baseadas então na gramática. Certo? Então essas decisões que foram tomadas aqui, elas não foram por acaso, elas basicamente tentam detectar aqui o que eu tenho que reduzir para chegar nesse passo, certo? O que foi detectado aqui é o que a gente chama de handle, certo? E o processo de redução, que a gente já fez aqui, ele basicamente o que ele faz a poda do handle. Ele tenta achar o handle nessa forma sentencial para poder fazer a redução. Achar qual é o handle, ele tem que ser único esse handle, senão a gente tem ambiguidade na gramática. Qual é o handle que eu tenho que transformar aqui, reduzindo ele, podando ele, para chegar nesse outro passo. Certo? Fazendo isso, detectando os handles em cada forma sentencial da gramática, é o que fazem esses diferentes algoritmos, certo? Através de autômatos. Certo? Então isso dá um panorama geral assim, do funcionamento da análise ascendente. Nos próximos vídeos a gente vai ver, entrar em mais detalhes a respeito de cada um desses algoritmos.